Senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E salve família, tudo bem com vocês? Hoje o Podcota recebe uma dupla que conquistou o Brasil com leveza e talento e muito amor de pai e filha. Direto de Resende, do Rio de Janeiro, eles viralizaram com vídeos engraçados, criativos e o melhor, sem apelação nem palavrões. Com mais de 400 milhões de visualizações e 2 milhões de seguidores, eles mostram que é possível fazer humor de verdade com respeito, fé e afeto. Sejam bem-vindos, Júnior Marinho e a encantadora Lolo. Olá, gente! Tudo bem? Obrigado. Gil, obrigado por essa oportunidade de te conhecer. É um rapaz incrível, né? A gente já estava ali conversando antes de começar e que comunicação perfeita que você tem. Parabéns. E eu trouxe minha filha comigo aqui, né, gente? Não tem como falar dos Poti, eu sozinho ou a Lolo sozinha, né? Então, assim, os Poti nós somos uma dupla, nós somos uma família. E eu costumo dizer que eu sem minha filha eu não consigo e ela sem eu não consigo. Então, nós viemos aqui para participar desse incrível podcast com você e eu creio que vai ser uma benção. Ah, cara, muito obrigado por estar aqui Nós que comigo. agradecemos. Muito obrigado, Lolo. Gente, ela é muito fofinha. Então vamos lá. Vou apresentar pra vocês essa dupla maravilhosa. A dupla Poti Poti, formada por Júlio Marinho e sua filha Lolo, é um fenômeno nas redes sociais. A partir de Resende, eles conquistaram milhões de seguidores com humor leve, criatividade e muito carinho familiar. O nome vem de uma antiga bicicleta Caloi Poti, símbolo da trajetória de superação da família. Após um período difícil, com desemprego e dificuldades, Júnior encontrou a fé no talento da filha, ao lado da filha, que mudou tudo. E hoje são referência do conteúdo saudável e se divertindo na internet. Que bonitinho, cara. Seria uma das perguntas que eu ia fazer. Por que Poti? Vamos lá. Então, todo mundo me conheceu, me conhece na rede social e na minha cidade a gente era conhecido como a família da bicicleta, né? Tudo eu fazia de bicicleta. Mudança eu fiz de bicicleta. Mudança. Nossa! A Eloá nem era nascida, eu tenho 3 filhos. A minha filha de 11 anos, quando ela estava na barriga, e eu e minha esposa, a gente foi mudar de casa, a gente fez a mudança na bicicleta. Nossa. Então, assim, foi algo incrível. Como isso é possível? A gente levava de pouco em pouco. A gente já não tinha muita coisa. Então, tudo a gente fazia, né? Compra de bicicleta, a gente ia na cidade de bicicleta, ia no centro, em qualquer comércio, a gente ia de bicicleta. Casamento, festa, tudo a gente fazia de bicicleta. E a bicicleta que eu tinha era uma Caloi Poti. Por quê? Aquelas Caloi Poti antiga, barra forte, ela era bem resistente. Então eu falei, bom, por ser uma bicicleta resistente, as crianças vão crescer, eu vou conseguir carregar as 2 filhas na bicicleta, o menino tinha a dele também. E eu falei, vai dar pra gente um tempão ainda. E aconteceu que uma vez, como surgiu o Poti Poti, né? Eu estava indo para um casamento de uma irmã da igreja e chegou lá, ela convidou a gente, eles não imaginariam que nós chegaríamos de bicicleta. E eu e a minha esposa, poxa, Júnior, a gente está todo arrumado, mas de bicicleta, eu falei, vamos fazer o quê? Já não estava passando condução, era final de semana, estava difícil o acesso. Aí eu peguei a bicicleta e nós amarramos ela naquelas grades um quarteirão antes de chegar na festa. Quando eu amarrei lá, um rapaz fez meio que uma piada, né? Falou assim, rapaz, você veio de bicicleta? Vem na Poti? Aí eu falei, sim, tá preso ali. Aí ele, vou tomar conta pra você, que ele tava vigiando os carros, as motos, né? Aí eu falei, toma conta da minha lá também. Levei na brincadeira, porque não me ofendia em momento algum quando a pessoa usava isso achando que, tipo assim, vou brincar, mas ele vai ficar ofendido. De maneira nenhuma. E isso foi num sábado. No domingo, eu fui numa igreja e quem que estava também na igreja? Esse mesmo rapaz. Quando eu cheguei de bicicleta, ele chegou e falou assim, ó o menino da Poti. E eu comecei a rir, tipo assim, levei na esportiva, brinquei, né? E tá. Aí, nessa semana seguinte, eu fui gravar um vídeo. Aí eu gravei um vídeo e não deu certo. Pois bem, eu peguei a minha filha, aí a gente fez um propósito de oração. E eu falei, poxa, alguma coisa, eu não sei, a gente estava passando um período muito difícil. Eu falei, mas alguma coisa, eu sei que Deus vai fazer por nós. Não sei o que é, mas a gente tinha muita fé que alguma coisa aconteceria. E Deus sempre falava conosco através das orações, através da palavra. E quando a gente entendeu o que Deus ia fazer,
a gente acreditou, primeiramente. Porque não adianta você falar assim, poxa, será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir? Poxa, será que meu programa vai ser um sucesso? Será que se eu postar esse vídeo vai ficar legal? A gente tem que tirar o será da nossa vida e acreditar. Poxa, eu tenho potencial para isso? Então eu vou fazer. A gente gravou um vídeo, eu e minha filha, e quando nós fomos gravar o vídeo, eu simplesmente lembrei da frase Poti Poti, o menino da Poti Poti. Só que quando eu fui cantar esse vídeo, fazendo essa canção, eu simplesmente olhei pra câmera e falei, é o Poti Poti. Tipo assim, levei, mas não imaginava. Assim, eu não imaginava que isso iria viralizar. Não imaginava mesmo. Eu usei, falei, é o Poti Poti por causa da frase que o pessoal ficava zoando. Eu falei, antes dele me zoar, eu já vou me zoar. Então, tipo assim, eu vou mesmo levar na brincadeira pra mostrar que eu não tenho vergonha e nada. E falei isso. O vídeo viralizou. Quando viralizou, eu fui vendo que tava bastante seguidor chegando. E o pessoal falando, meu Deus, eu achei que ele fosse cantar a outra parte da música. Poti, achou que fosse, poti, achou que fosse essa verdade. música. Mas, assim, muita gente pensou, eu achei que ele fosse continuar aquela cantiga de criança. Ficou muito engraçado e ela interagindo na música. Quando eu gravei outro vídeo e esqueci de falar isso, Poti Poti, o pessoal começou a comentar. Foi o povo que me ajudou a trazer, achar o nome pra dupla. Porque, na verdade, eu não tinha percebido que eu não tinha falado, assim como no primeiro eu falei preposital, no segundo eu não tinha percebido que eu não tinha falado Poti Poti. E o próprio povo começou a perguntar, eu esperando ele falar Poti Poti. Eu aguardando, poxa, só faltou falar o Poti Poti. Aí eu falei, rapaz... Falei, não é que, tipo assim, uma coisa que achavam que seria pra me entristecer, veio pra ser minha alegria. Aí os próximos vídeos eu comecei a fazer. E todo vídeo que eu gravava com ela, eu falava Poti Poti, sempre no estilo pentecostal, aquele sanfona, aquela batida toda. E, rapaz, assim, foi um estrondo. Em 12 horas, nós alcançamos em um vídeo, em 12 horas nós batemos 2 milhões de visualizações. Caraca. Eu postei, assim, na hora do almoço, e fui levá-las no colégio. Na parte da tarde, a gente já estava com 500 mil. E foi crescendo muito rápido, muito rápido. E eu não tinha visto, né, assim, a proporção que estava levando isso. Aí ela tava... A gente estava passando uma dificuldade muito grande em casa. Muito grande mesmo. Eu trabalhava num lugar onde era 1h30 da minha casa. Então... quinta-feira eu tinha que me afastar da minha família para trabalhar e só voltava domingo. Às vezes, quando nesse serviço fazia uma proposta, eu tinha que ficar mais uma semana. Então, eu ficava longe das meninas. E todas as vezes que eu subia para trabalhar, que era na região serrana, elas começavam a chorar. Poxa, pai, você vai hoje, vai voltar quando? Aí, até que um dia lá, nesse trabalho, eu vi que estava chegando, percebendo que Deus estava fechando já, assim, a porta para mim, que já estava dando meu tempo lá. E eu falei, poxa, será que é da vontade de Deus eu sair aqui? E comecei a focar na internet. Aí saí desse emprego, comecei a focar na internet e a gente estava passando uma dificuldade muito grande dentro de casa. Eu falei, poxa, será que eu saí no tempo certo? Será que foi de Deus a minha saída ou eu me precipitei? Quando eu saí, a gente começou a gravar o vídeo e assim, foi um atrás do outro. Todo dia a gente postava vídeo e todos os vídeos batiam milhões. Cara, que história bonita, de verdade. Obrigado. Meus parabéns pra vocês. E você, meu bem? Como que você lida com a fama? Então, já quando ele falou da bicicleta Poti, a gente fez um vídeo da... Como que fala da bicicleta carreta furacão lá que você fez da bicicleta? Os amiguinhos dela começou a dar ideia pra ela. Então, assim, ele tá querendo saber, filha, como que você lida com a fama? Como é que você acha? O que as pessoas falam? O que acontece? Essa carreta furacão foi uma ideia dos amiguinhos. Já viu aquela carreta que tem um fofão? Sim, eu já fui. Eu também. É muito legal. O que acontece? Na nossa cidade tava essa carreta. Aí os amiguinhos começaram a pedir pra gente fazer. Aí ela teve uma ideia. Como é que a gente pode fazer? O que é você da carreta? Eu falei, o que a gente pode trazer? A gente pode fazer a bicicleta furacão. Eu peguei a bicicleta Poti, aí chamei ela, caracterizei ela de Poti e chamei um filho do amigo meu, aí ele fez de fofão, aí foi considerado fofão da Shopee, que a gente fez à mão a fantasia, entendeu? Botou uns barbantes no cabelo, aí chamei as outras filhas. E o que acontece? Eu botei todas as crianças, 3 crianças em cima da bicicleta, Meu Deus. com a caixa de som na cestinha,
e a gente passou pela cidade, entendeu? Então, assim, o povo já conhecia a gente. Na hora que chegou, o pessoal começou a bater palma. Cara, que criatividade. Porque a gente fez a bicicleta furacão. É tipo assim, é uma forma genérica do povo, né? Então, por que o Poti Poti, o pessoal questionava muito o nosso estilo? Por que faz isso? Por que deixa a menina tão assim? Por que não arruma? Ela é tão linda. Por que não arruma ela assim? Por quê? O Poti Poti surgiu de uma forma muito simples. Então, assim, que nem a gente perguntou, como é que a gente tem que ir no programa? Vai caracterizado ou vamos normal? Não, pode ir normal, beleza. Porque a gente surgiu de uma forma muito simples, com roupa de brechó, roupa de bazar. Então, a gente não podia perder essa característica, entendeu? Então, vamos supor, a gente não sabe o que Deus pode fazer na nossa vida e dependendo de onde a gente chegar, a gente não pode perder esse estilo, porque é um estilo que o povo gosta. Por quê? A gente consegue transmitir uma linguagem mais real. Vamos supor, se eu botar uma coisa muito produzida, muito arrumada, vai fugir do foco que o Poti Poti é. Uma coisa simples, uma coisa familiar, uma coisa que acontece no nosso dia a dia. E ela, quando chega no colégio, as crianças, assim, já fica deslumbrada, fica tirando foto com ela, né, Lulu? Vem cá, vamos tirar foto. Ah, eu vi seu clipe. Agora você lançou a música do Pet. Então, assim, no começo, ela ficava um pouco... Não estava acostumada, porque eu falei, ela não tem noção da dimensão da mídia que a gente alcançou. Então, ela é muito tímida. Não parece, mas ela é muito tímida. As pessoas falam, nossa, mas parece que ela não é. Mas ela é extremamente tímida. Então, assim, ela ficava muito envergonhada às vezes. Poxa, pai, as pessoas falei, filha, lá, vamos lá tirar foto. Então, ela não tinha ainda essa dimensão do nível que a gente chegou, né? De chegar num lugar, as pessoas reconhecerem a gente. Ela não estava acostumada ainda com isso. Então, a gente vai no shopping, alguém parava a gente. Quando a gente desceu na feira da madrugada em São Paulo, a gente foi comprar roupa, do nada, aquela multidão de gente parando. Ah, eu conheço vocês na internet. Parando e ela ficando apavorada, ela ficando assustada. Mas, assim, hoje ela já acostumou com isso, né, filha? Oh, e você, como que você lida com isso? Porque, querendo ou não, é algo novo pra você também. Sim, sim. Como que você tem essa maturidade pra entender e separar? Porque não é normal, assim, no nosso meio de artistas é normal. Mas como que pra você começou? Como que você lida com essas coisas? Então, dessa parte de como influenciador digital, para mim foi uma novidade que começou o ano passado, né? Mas com o público eu já lidava porque eu cantava, eu sempre cantei, segui a carreira como cantor. Uhum. Então, assim, eu tinha bastante apresentação, abria show de cantor famoso. Então, na parte com o público, para mim não foi tão difícil por causa disso. Mas desse lado, desse nicho de humor, para mim foi uma novidade. Então, assim, eu comecei com isso e depois eu ficava pensando, poxa, será que eu vou continuar nisso ainda? Será que é para mim continuar? Será que é para eu parar? O que eu vou ter que fazer agora? Então, assim, eu consegui encontrar uma identidade. Então, por mais que foi uma coisa natural, que surgiu espontâneo, eu tive que encontrar ali, encontrei uma identidade, foquei nela e tô indo agora até o fim. Entendi. E você poderia dar uma palhinha da música Pet pra nós? Por favor. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Não fala com meu pet, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem CPF. Não mexa com meu pet, faz parte da família e com pet não se mexe. E não se mexe, não se mexe, não se mexe. E não se mexe, não se mexe, não se mexe. Não fala do meu pet, não fala do meu pet. Se tu falar, vai rolar estresse. Ó, por causa do meu pet eu paro até de conversar. Paro de falar, eu vou te bloquear. Ah, eu vou te bloquear. Não fala do meu pet, não fala do meu pet. E com meu pet não se mexe, não se mexe. E com meu pet não se mexe, não se mexe. Não fala do meu pet, não fala do meu pet. Se tu falar, vai rolar estresse. Meus parabéns pra vocês. Obrigado, Caraca. E da onde veio, como que surgiu essa música? A do Pet, o que acontece? O ano passado, em junho, eu fiz uma canção, eu ganhei uma cachorrinha, assim... Na verdade, ela foi meio que adotada da rua, né? Uma vizinha pegou e não queria, eu fui lá e falei, não, então me dá, que eu vou cuidar dela. E ela veio pra minha casa, passou 2 meses, o meu cachorro morreu, o único que eu tinha. Caraca. Aí eu falei, poxa, era um fila brasileiro, o Fred tinha a idade das meninas, fazia parte da nossa família. Sim. Então, assim, fez muita falta pra gente. E quando a Bela chegou em casa, o Fred já não tava tão bem. Então, depois que ela chegou, depois de 2 meses, ele faleceu. Então, a gente se apegou muito a ela, muito. E assim, eu peguei ela,
Aí eu tava com ela no colo, falei, poxa, a gente que é criador de conteúdo, você tem que usar a imaginação. Falei, vou botar a base da música aqui e vou criar um vídeo relacionado a pet. E botei ela, todas as composições que eu faço, eu não escrevo antes. É um repente. Tipo assim, eu boto a música e... Tipo Castanha e Caju, já ouviu falar? Pior que não. É bem De antigo, nome, né? não. Então, Castanha e Caju é um repente que eles fazem, assim, tipo rima. Ah, Botei a base, peguei a cachorrinha no colo, foi lá, gravei. E eu sempre começo de um jeito. Ou eu venho gritando com ela no colo, ou eu venho pulando, aparecendo. Porque sempre os iniciais é que gruda o povo no vídeo. Eu aprendi isso. E do nada eu cheguei e falei, por causa do meu pet eu paro até de conversar. Paro de falar. Aí eu comecei a cantar uma coisa que eu, tipo assim, falaria pra alguém se maltratasse um cachorro meu. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou falar cantando, na verdade. Eu botei a música, peguei o ritmo da música e falei, eu vou falar como se eu estivesse falando com alguém, porém eu vou falar no ritmo da música cantando. E, rapaz, eu comecei. E surgiu o bordão, ela tem pai, ela tem mãe, que é nosso também. Aí o pessoal começou a gostar, rapaz, ela tem pai, ela tem mãe. Ah, por causa do meu cachorro eu também faço isso. E esse vídeo bateu 12 milhões também. Aí logo depois eu fiz outro. Fiz outro vídeo e coloquei parte 2. Aí eu vi que todos os vídeos de pet foi estourando. Aí o pessoal falou assim, por que você não faz pra gato também? Aí eu falei, gato? Falei, beleza, mas pet, tipo assim, funciona tanto pra gato, pra qualquer tipo de bicho. Aí eu falei, não, mas o povo gosta de ter o bicho específico. Aí o que eu fiz? o pessoal se sente incluído, né? Fui lá na casa da avó dela e peguei 2 gatos no colo e comecei a falar de gato também. Aí eu vi que o nicho pet me trouxe, em uma semana eu conquistei 120 mil seguidores. Nossa. Por causa disso. Porque eu vi que o pessoal, assim, é uma causa que o povo Uma abraça comunidade gigante. muito. O povo abraça e, assim, tem é uma coisa que você vê ainda. Ah, mas como é que alguém tem coragem de fazer isso com pet? Pior que tem. Sim, esse é o pior. Pior que tem, assim, você vê muita crueldade acontecendo e a gente precisa combater isso. A gente não vai conseguir combater, mas o máximo que a gente puder, a gente tem que fazer. Sim. Então, por mais que, assim, os bichinhos, eles não tenham essa voz, a gente tem que ser a voz para eles. E eu falei, poxa, os vídeos começou a viralizar, eu falei, que tal transformar esse vídeo amador em um clipe musical profissional? Aí falei com o pessoal da minha produtora, falei, olha, eu quero fazer uma música para pet, sem saber que viria o Abril Laranja, que era o mês da proteção contra maus tratos. E eu falei, poxa, vamos fazer uma música, sim, relacionada a isso. Mas como você quer essa música? Eu falei, quero uma música bem animada. Mas como assim? Vamos fazer um brega funk. Entendeu? Falei, quero bem animada, bem pra cima, uma coisa bem dançante, pra galera pegar o cachorro, pegar gato, pegar o que tiver. Já tem gente que faz com porco, com um monte de bicho aí, sabe? Louco. Pega porquinho, pega galinha, pega tudo. Aí começa a dançar com os bichos debaixo do braço. Eu falei, esse era o objetivo. Era você pegar e fazer a galera se envolver, mas de uma forma alegre. Transmitir a mensagem que é tão séria, porém de uma forma alegre. Cara, e interessante porque você conseguiu chegar realmente onde você queria, né? Ficamos e na primeira semana a gente ficou em alta no Instagram e no TikTok. Cara, e mais uma pergunta assim, você já tentou em algum momento, já pensou e tentou mudar pra algo mais apelativo? Porque assim, o humor, tanto no TikTok, no Brasil, no conteúdo do Brasil em si, né, de entretenimento, na situação de entretenimento, hoje em dia, se você vê o que você mais vê é um conteúdo apelativo, né? Sim. Querendo ou não. E como que você consegue ajustar isso pra não chegar a ser apelativo? Então, por eu ter uma criança do meu lado, eu tenho um público infantil muito grande também. Infantil, adolescente. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Por que eu tô falando isso? Porque até um vídeo nosso, mesmo sendo uma coisa que você vê que não tá apelando, a gente não usa palavras assim, que a gente pode, de baixo calão, a gente não usa certas... Eu tomo muito cuidado com isso. Até porque eu apresento com a minha filha, uma criança. E o que acontece? Eu não posso sair disso. Pouca coisa que eu tento mudar, é que nem eu fiz um vídeo com ela por causa de uma roupa que estava um pouco mais curta, que eu quis falar um vídeo baseado nessas pessoas que vão pra academia e que, tipo assim, não vai pra malhar, vai só pra tirar foto, tipo assim, e posta o famoso tá pago.
Aí o que acontece? Por ela ser uma criança, eu fiz e coloquei uma calça leg, uma meia calça nela e uma sainha mais curta. E tipo assim, a gente teve algumas observações que não foi tão legal. Pessoal, poxa, eu não acho legal, ela é uma criança, botar uma roupa dessa. Então, tipo assim, eu falei, mas que não tava vulgar, não tava mais assim. Eu tenho esse filtro que são o povo ali também me ajudando muito. E eu sei que se eu sair dessa seriedade total nossa, por ela ser uma criança, eles não focam nem em mim, eles focam nela. Sim. Então eles vêm... Mas como que você lida com os haters? Porque, tipo assim, eu posso estar errado. Eu acho que todo mundo, qualquer pessoa, hoje, infelizmente, tem haters. Sim. Que, na minha opinião, o hater hoje em dia é o fã número 1, né? Sim. Porque se você parar pra pensar, o hater é o cara que tá lá comentando. Pode estar falando mal aqui, mas ele tá lá comentando, tá compartilhando o nosso pra maior zoar. hater é quem tá mais próximo da gente. Sim. E como que você lida com isso? Eu tive hater que era a pessoa da família. Eu também. Eu tive muito hater familiar. Então, assim, sabe o que eu costumo dizer? Diga. Até os haters ajudam a gente. Sim, porque quando O o hater tá promove comentando... demais. No começo eu apagava muito comentário. Eu falei, esse comentário aqui... Mas eu não apago mais. Só quando for uma coisa muito pesada. Mas tem comentário de hater que eu não apago. Sabe por quê? Dá engajamento. Dá engajamento e eu, vamos supor, surgir 5% de hater e 95% do meu público. O meu público vai lá no comentário do hater e o próprio hater não aguenta e ele apaga. Sim. Então, assim, só que quando ele apaga, ele já engajou meu vídeo. Entendeu? Sim. Então tem gente que acha que vai prejudicar a gente, tá Isso ajudando ajuda. demais. Tá ajudando Então demais. continue hateando, porque a gente não liga, a gente dá um sorriso. Eu fiz um vídeo agora muito importante, vou aproveitar aqui pra falar. À vontade. Gente, nós estamos aqui no Maio Laranja agora. Maio Laranja é o mês da prevenção contra o abuso sexual infantil. E eu me sinto muito honrado por ter sido reconhecido como uma voz para representar essa campanha. E eu fiz uma música. Eu fiz uma música com a minha filha, baseada nisso. Eu ensinando, eu fiz algo bem didático. Aonde pode botar a mão e aonde não pode. Quer dar uma palhinha pra nós? Eu tenho uma música aqui. Vou botar só a base À pra mim vontade. lembrar, porque é tanta música, a gente acaba esquecendo o ritmo. E o que acontece? Nessa música, eu ensinei para as crianças, a música, é o hit do sinal. Eu falei, o que acontece? Aqui pode tocar e aqui não pode. Aí teve uma hater. Aí eu falei, poxa, mas o perfil da mulher é tão sério. Mas ali... Não, mas esse daqui não, peraí. Essa hater, ela foi porque ela queria engajar a música dela. Ela falou, não, aí não pode. Criança não pode colocar a mão nem na mão. Porque, tipo assim, o semáforo do sinal foi o que muitos políticos começaram a postar, enfatizando essa campanha, porque é muito importante nos colégios. Sim. As crianças, onde deve e onde não deve tocar. Mas... Aí fala assim, mas na mão também não pode tocar. Mas não tem como você botar uma criança num aquário de vidro e falar, ninguém vai tocar nela. Ela vai para um colégio, ela vai brincar com um professor, com aquilo. Então ela tem que ter ciência que aqui na mãozinha, tudo bem. Agora passou disso aqui, ela tem que saber até onde pode e não pode. E a gente fez essa música pra criançada entender. Olha lá, ó, vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Posso cantar com a Lolo? Oxe, à vontade. Vamos lá, Lolo. Ei, criançada, eu vou mostrar para vocês o hit do sinal, aprendendo de uma vez. São 3 cores, vocês têm que decorar. Então preste atenção que eu vou te ensinar. Olha o verde, aí vai passando o sinal e o bonequinho aonde tá mostrando. Não pode tocar. Ó. No vermelho, não deixa tocar. No vermelho, não deixa tocar. Aí no clipe vai mostrando aonde pode e não pode, ó. Aí tá assim, tá bem explicativo e as crianças entenderam muito legal isso. Ó, tá acabando já. Aí ela canta, ó. Isso assim, quando isso caiu na rede social, ó, rapaz, os pais foram os primeiros a abraçar, achou muito importante, muito legal, começou a mandar para todos os colégios, sabe? Mandei para professora, mandei para diretora para passar. E o que acontece? Aí teve um hater
Não, duas. Gente, como assim? É incrível esse mundo que você tá falando sobre uma causa importante. Você tá falando... Teve duas pessoas, Meu duas mulheres Deus. ainda. Aí ela chegou e falou, ela mandou um texto enorme e falou assim, não achei tão importante essa canção, porque você tem que ir lá no meu canal ver a minha música. Aí eu fui ver a música dela, rapaz, uma música totalmente lenta, tipo um MPB. Falei, como a criança vai prestar atenção nisso? Porque criança, você tem que... Primeira coisa que você... Quando você quer lidar com criança e fazer a criança, prender ela no seu conteúdo, você tem que ser uma coisa que ela vai gostar de dançar. Então, o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou jogar um brega funk nesse aqui, porque as criancinhas gostam de fazer passinho, vai ficar presa ali, prestando atenção no que está sendo dito na música e no que está acontecendo na imagem. Agora, se você põe uma coisa lenta, falada, uma voz de violão, a criança vai sair, não vai prestar atenção, entendeu? Então, eu falei para a produtora, falei, eu quero uma coisa bem para cima, bem colorido e bem chamativo, que prende as crianças. Então, assim, aí ela ajudou a promover meu vídeo. Entendeu? Ela tentou, queria que promovesse a música dela pra campanha e acabou que a nossa que foi destaque aí também, pra glória de Deus. E, cara, meus parabéns, Obrigado. porque é uma música, uma questão tão importante hoje em Muito. dia, né? Ainda mais, a gente não pode falar isso só no mês laranja que se disse. Sim, tem que falar Tem que o falar tempo todo. sempre, porque como a gente tinha dito dos animais, que parece que é impossível, que tem gente que não tem coragem, mas tem doido pra tudo. Tem. E esse é o pior, tem doido pra tudo e, pessoal, realmente acontece. A pedofilia é algo que pode ser pouco debatido no cenário brasileiro e no mundo, eu diria, mas é algo que acontece no nosso dia a dia, né? Principalmente em casos familiares, né? Sim, O pessoal e no acha que nosso só meio. vai acontecer na rua, mas com meu filho nunca vai acontecer uma coisa dessa. A gente vê inúmeros casos aí dentro da internet, com casos que aconteceu dentro de casa. Mãe que largou do pai da criança e o próprio namorado abusa. Então, assim, é uma situação que a gente não pode calar. A gente tem que falar Sim. o tempo todo, proteger as crianças mesmo. Não só as crianças, mas também relacionadas às causas Sim. animal. A gente vindo para São Paulo, tá em alta aí na internet, um rapaz que, né, pegou um cachorrinho e... Sério? Por a mulher ter terminado, ela chorou horrores, viu esse vídeo, assim. A menina fez uma live chorando porque ela terminou com o rapaz. E ele falou, pra atingir ela, eu vou fazer isso no cachorro dela. Nossa. Na frente dela. Então, assim, aquilo me deixou em choque. Me deixou Cara, em a choque. maldade do ser humano tá em outro nível. São coisas que acontecem assim que não tem nem o que fazer, né? Tipo, cara, esse cara tinha que estar no manicômio, pelo amor de Deus. Quem faz isso com humano já é errado, imagina com um cachorrinho. Misericórdia. Mas enfim. E eu quero agradecer, primeiramente, um recado aqui pra vocês. Eu quero agradecer a Mansão dos Nobres e indicar pra vocês o espaço perfeito para esse evento. Roda o vídeo, produção! Mansão dos Nobres, o lugar certo para fazer a sua festa. Se liga nessa piscina, 4x8, com a prainha para sua criança poder se divertir. Escada para acessar a parte mais funda da piscina. E esse pergolado lindo, maravilhoso para você tirar suas fotos. Um lindo espaço instagramável. E essa churrasqueira top, só de olhar dá vontade de assar uma carne. Geladeira, freezer, bancada. Agora, se liga nesse banheiro, um banheiro mais que especial. Esse banheiro aqui a gente pensou com muito amor, com muito carinho, para atender as pessoas com deficiência. O outro banheiro, chuveiro para tomar aquela ducha, ir embora arrumadinho, cheirosinho, chegar em casa daquele jeito. Vem pra cá, Mansão dos Nobres, aqui a sua festa está garantida. Vamos que vamos, que vamos, vamos, que hoje é dia de curtir com os parça. Tem o dia certo da semana que ela não embasa. Vamos que vamos, que vamos, vamos, que a Pejuca já tá na medida. Tô ficando louco com esse crime, ainda é tardezinha. Se tem batucada, conversa. E se você quer fazer seu evento, o contato deles vai estar aqui embaixo. Eu garanto um momento de muita diversão, com piscina, lazer e um conforto especial para você e para sua família. Um espaço inclusivo que vocês vão amar. Um abraço pro Clodoaldo e pro Paulo. O telefone deles para contato vai estar passando aqui embaixo e também vai estar na descrição. Então fica de olho, família. E como que vocês lidam com, por exemplo, vocês vão pra eventos, como eu já tinha visto vocês no Instagram de vocês, e você tem vergonha? Tipo, eu não digo vergonha de gravar. Na verdade, é sim vergonha de gravar, porque, pô, você é um homem adulto, você tem responsabilidades. Como que é gravar um vídeo com uma pequenininha assim, não pequenininha, não, meu Deus, gente, que errado que eu falei agora. Eu digo com uma menininha tão linda assim ao seu lado. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui que às vezes as pessoas não percebem na internet, mas eu fico muito inseguro, muito. E quem me passa a maior segurança é ela. Sério?
Fizemos a abertura no ano passado do show da Aline Barros. E aquela multidão no ginásio Ibirapuera. E assim, eu estava preocupado com ela, porque eu não sabia qual seria a reação dela. E eu fiquei preocupado. Falei, poxa, não deixando ela perceber que eu tava com essa preocupação. Falei, meu Deus, como é que vai ser na hora que essa multidão, será que a Iluá vai travar? Será que ela vai conseguir? Será que ela vai ficar com vergonha, vai chorar? E eu tranquilo ali, mostrando pra ela que eu tava tranquilo, mas não tava. E quando a gente foi descer na arquibancada pra dentro da arena, a gente viu aquela multidão, o pessoal gritando, a gente aplaudindo, chamando, desceu pra tirar foto. Eu fiquei, assim, mais nervoso ainda. Quando o rapaz chegou, com vocês, os Poti, ela pegou na minha mão e falou, pai, vem comigo, vai, me segue. Rapaz, ali parece que saiu um fardo das minhas costas. Eu falei, uma criança, ela tinha 7 aninhos, vai fazer 8, né? Ela falou assim, pai, eu falei, uma criança de 7 anos dominando um palco assim. Falei, ela me passou uma segurança. Ontem nós gravamos também, foi ao vivo o programa. Eu não imaginava que seria ao vivo, pra mim ia ser uma gravação pra passar outro dia. Chegou lá e falou, então, o programa é ao vivo, tá? Aí eu falei, meu Deus, ao vivo. Ela teve que cantar. A primeira vez que ela canta também, que ela sempre interpreta nas músicas, ela nunca cantou. Então a gente fez a música do Pet e eu coloquei ela pra cantar comigo agora. Então ontem foi uma apresentação ao vivo e ela cantou, ficou assim, sensacional. O programa foi incrível. E ela me passou essa segurança, porque, poxa, você vê hoje em dia as crianças travam, fica com vergonha, né? Eu admiro muito uma criança com 5, 6 anos, você vê a desenvoltura dela na frente de uma câmera, não tem vergonha. E eu acho aquilo incrível, porque para um adulto já é difícil, agora você imagina para uma criança. E ela agiu super natural, assim. Por mais que ela é tímida, ela tem essa timidez. Mas quando você coloca um compromisso na mão dela, fala assim, ó, vamos lá, a gente vai se apresentar agora e não tem para onde fugir, não pode voltar, vamos lá. Ela domina, sabe? Ela vai pra frente e perde a vergonha. Depois ela fica morrendo de vergonha, porque, ai, tô gelada, tô tremendo. Mas na hora, parece que ela não tá... Parece que ela esquece, Sim, né? esquece tudo É aquele meme, esqueci filha? que eu sou tímida. Cara, mas eu acho muito fofinho isso de vocês, sabia? Porque é uma relação, querendo ou não, além de ser uma relação profissional, é uma relação que, querendo ou não, é de pai e filha, né? E, pô, uma menininha tão fofa, com um pai tão incrível como você, vocês têm um futuro incrível, Amém. de Muito verdade. obrigado. E, aliás, um adendo, antigamente o Podcota, ele era ao vivo. E, nossa, eu não tem mais isso, porque, pô, quando é gravado, a gente sabe que a gente pode virar ali e falar, pelo amor de Deus, corta isso, né? Falei uma palavra errada, né? Volta, falei, e aí pode voltar. Mas Acontece um trava-língua na hora, a gente tenta falar uma palavra, não sai a aconteceu, palavra. pô, um cara alemão veio pra cá, o sobrenome dele não saía de jeito nenhum. Tive que regravar não sei quantas vezes. Ok, mas quando era ao vivo, acho que sempre vai ter, né, esse frio na barriga. Esse frio na barriga pra subir no palco, Sim, sim. pra fazer algo, pra falar com o público. E como que é pra você, minha pequena, como que é pra você apresentar o seu trabalho pra tantas pessoas? Como, tipo, quando tem muita gente, eu fico com muita vergonha, mas eu solto o que eu posso. Mas tá certo, não é? Isso A gente aí. tem que fazer o que foi proposto pra Ela gente. tenta não demonstrar que ela tá com vergonha, né, filha? É ser uma ótima atriz. Olha só. Mas também, ela o tempo todo fica pedindo as coisas pra comer, né? Ah, Pai, eu quero mas comer é isso. justo. Pai, eu quero comer isso. Pai, mas eu tô com fome aqui. Eu falei, filha, mas a gente vai entrar agora. Deixa eu morder um pedaço desse pão, deixa eu... Mas mesmo assim, ela tira de letra, assim, graças a Deus. É o que eu falei, é ela que me passa essa segurança. Era pra mim ficar preocupado. Eu fico preocupado com ela, mas chega na hora eu vejo que ela tá segura e ela me transmite mais segurança. Oh, que bonitinho, gente. E qual foi o momento mais emocionante que vocês passaram juntos até hoje em relação ao entretenimento? Quando nós ganhamos o nosso carro. Cara, como que foi? Conta pra gente. Então, a gente andou 13 anos de bicicleta, né? 13 anos. Caraca. E nós conseguimos, assim, adquirir um carro. E foi uma bênção, porque a gente chegou lá, o carro tava embrulhado, com laço, aquela coisa. Passou um filme na nossa cabeça, né? Passou um filme porque foram anos e anos debaixo de chuva. Quantas das vezes eu botava lá na parte da frente da bicicleta, minha filha de 11 anos sentava atrás e a gente pegava muita chuva e ela tava na cadeirinha, eu botava a mão no guidão e falava, deita aqui no rostinho, no braço do pai, para não pegar a chuva em você. E ela ficava com a carinha para baixo assim e eu comecei a chorar, porque eu fui lembrando, parece que assim, aconteceu um dia anterior. Quando eu fui pegar o carro, parece que um dia anterior a gente tinha passado por tudo isso, veio um filme na minha cabeça.
carro jogava água na gente, as pessoas que negavam carona porque, mas tem muita gente para botar no meu carro. Então, assim, eu comecei a entender que tudo na nossa vida é necessário a gente passar, porque lá na frente, Deus prepara algo muito maior para você. Então, assim, tem gente que fala, poxa, eu não sei por que eu tô passando por isso. Tudo tem um propósito. Chega na hora, Deus muda tudo. Então, assim, foi o que mais marcou. Além dessas coisas que a gente viveu, esses reconhecimentos. Mas eu acho que o que mais marcou a nossa vida foi quando algo que a gente sempre sonhou foi ter um carro e a gente conseguiu. Cara, que história bonita. Mas como que você enxerga o papel da fé na vida de vocês? Olha, a fé, a minha fé é muito inabalável. O mundo pode estar assim, caindo, mas eu não perco a minha fé e jamais vou mudar o pensamento que eu tenho com Deus que eu sirvo. Existem pessoas que falam, poxa, eu estou passando por isso. Será que Deus não me ouve? Por que Deus só deixa eu passar por isso? Eu já vi várias pessoas conhecidas, próximas a mim, que são da mesma igreja até, e questionando Deus, por que eu estou passando por isso? Deus não está me vendo? Eu penso assim, há momento para tudo. E há momento para a gente sorrir, há momento para a gente chorar. Há o tempo de plantar e o tempo de colher. Então, assim, a minha fé, ela não pode mudar devido às estações que eu estou passando na minha vida. E tem gente que só tem fé quando tudo vai bem. Eu penso que a nossa fé, ela tem que aumentar cada vez mais, até quando está dando tudo ruim. Quando você perder também, a sua fé tem que estar lá no alto. Sim. Porque é a tua fé que te move e move a mão de Deus. Cara, que é muito lindo ouvir falar isso. Porque hoje a gente tá numa sociedade que, querendo ou não, você pisa no pé de alguém pisa no seu pé, você tem que pedir desculpa. Sim. Ou uma sociedade, digamos, muito mal, eu diria mal educada, uma sociedade grossa, onde poucas pessoas, assim, têm uma fé como a sua. E chega no momento que fala, por que só eu passo por isso? E, na verdade, a pessoa não consegue enxergar que muita gente tá passando por uma situação igual, ou até pior. Porque a gente, às vezes, a gente reclama de boca cheia, né? Porque, querendo ou não, a gente tá reclamando... Um caso, por exemplo. Meu pneu furou. Agradeça, você tem um carro pro pneu furar. Quantas pessoas não têm um carro? E a gente tem que sempre agradecer. E é muito lindo, de verdade, ver isso de vocês. Porque é uma fé tão grande assim. E você acha que dá pra mudar o Brasil com humor saudável? Porque... Mudar seria uma palavra bem, assim, difícil, né? Porque a gente não consegue mudar o mundo todo, né? Mas, assim, eu acho que dá pra melhorar muito. Eu vejo, às vezes, hoje em dia, a internet, ela chega em lugares que a gente não imagina. Em pessoas que estão no leito da morte. Há pessoas que estão, tipo assim, esperando só um decreto da medicina para desligar um aparelho. Às vezes, tem gente que está lá com um filho desenganado, está numa situação depressiva e está com o celular na mão. Então, eu já cansei de passar pela timeline e a gente está mexendo na internet assim e você, poxa... Tem conteúdo que me chama atenção, não vou dizer do meu aqui, vou usar um outro exemplo. Um conteúdo de uma outra pessoa poxa, eu não tava num dia legal, tava triste, porque o dia mal também vem pra todo mundo. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar triste. E eu tava triste, eu vi aquele vídeo e eu falei, rapaz, você acredita que esse vídeo, através desse vídeo, essa mensagem me motivou e mudou a minha forma de pensar? Eu acordei de um jeito e já tô melhor. Então, assim, eu acho que dá pra gente melhorar muita coisa na vida das pessoas com o nosso conteúdo. Tem gente que usa a internet pra sensualizar, pra arrumar confusão, pra outro tipo de coisa. Cada um tem a sua forma de pensar. Mas eu acho que dá pra ter um humor saudável, dá pra ter um conteúdo saudável pra alcançar tanto criança quanto adulto, jovens, idoso. Então, assim, no mesmo conteúdo. Você não precisa, esse vídeo é só para criança, esse vídeo é só para adulto. Não, os nossos vídeos mesmo. É um vídeo que eu tenho um público muito grande adulto e tenho um público também muito grande, assim, entre adolescência e criança. Então, eu acho que dá pra gente melhorar muito o Brasil com isso. Cara, e é muito lindo, de verdade. Meu Deus, eu tô falando muito de verdade nesse podcast. É muito lindo ouvir você falar isso, porque hoje no Brasil, o que a gente mais vê no TikTok, além de dancinha, né? É o pessoal sensualizando, as músicas de hoje em dia.
90% da música é falando senta aqui, né? Até os clipes são pornografia. E às vezes são sensualizando. E vocês falando nisso, colocando e tendo essa visão é muito legal. E quando que você descobriu que tava dando certo? Não digo descobriu que tava dando certo. Quando que a sua ficha caiu, que tipo, nossa, você falou, nossa, olha onde eu cheguei. Quando que foi essa virada? Então, foi o reconhecimento nas ruas. Quando a gente se deu por conta. Ainda mais aqui em São Paulo, né? Uma cidade muito grande, onde tem muitos artistas. Você encontra, às vezes, na Avenida Paulista, ali, cada esquina um artista. Pessoas que você pensa, poxa, não é conhecida, mas é um artista sensacional. Até mais do que, às vezes, quem tem muita fama. Então, assim, quando nós descemos, assim, no Rio, São Paulo, em cidade grande, e a gente viu o reconhecimento das pessoas, e quando nós entramos dentro de um evento grande também religioso, que é a Expo Cristã, e a gente demorou 32 minutos para chegar até o nosso stand. De tanta gente que parava a gente. Nossa. Tanta gente. Então, foi todo mundo tirando foto, a gente registrou até um vídeo desse, tem na internet também. Então, a gente ficou 32 minutos para chegar num espaço pequeno, mas é porque não tinha como. O pessoal parava toda hora tirando foto, reconhecendo a gente pela internet. E ali eu me dei por conta. Minha esposa pegou na minha mão e falou assim, ó, só Deus faz uma coisa dessa. Falei, com certeza. Então, ali eu pude ver o que Deus estava fazendo na nossa casa. Aonde você chegou, Aonde né? nós chegamos. E, é muito gostoso, né? Assim, no início, foi assustador pra você, em algum momento? Porque, assim, normalmente, quando você tá acostumado e você tem uma mudança muito drástica, você tende a... Você não sabe o que pode vir, né? Como que foi pra você, o pessoal querer realmente chegar em você e tirar foto? Você disse que você já tinha esse costume com o público, porque você já cantava. Mas como que você ficava a sua preocupação em relação a ela? Qual seria a reação dela? O que ela iria falar? O que ela iria achar com aquele pessoal querendo encostar nela? Então, eu conversei muito com ela. Falei, filha... tudo isso que nós estamos vivendo foi Deus que preparou pra gente. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu já tinha passado por essa experiência uma vez. Foi quando a gente nunca tem que reclamar de nada. Sempre só agradecer. Ah, mas poxa, eu tô cansado. Tá todo mundo pedindo foto. Tudo bem, a gente cansa. Mas não era o que eu sempre quis. Não era o que eu sonhei pra minha vida. Então, assim, eu tenho que ter essa paciência e essa maturidade pra entender que quem me deu e tudo isso é Deus. Então, a partir do momento quando você começa a reclamar, é a minha forma de pensar, tá? Quando você reclama daquilo que você tem, eu acredito que, tipo assim, você perde. Então, a gente tem que ser grato em tudo. É cansativo? É cansativo. Tem que ter o limite? Sim, mas tem gente que nem esse limite chega. Então, assim, eu expliquei pra ela, foi lá na Expo Cristã, a gente ficamos umas 3 horas dentro dessa programação, e ela é criança, e criança quer brincar, via outra criança brincando, e a parte mais difícil pra mim é essa parte, quando eu tenho que falar, filha, agora a gente não é pra brincar, agora a gente vai atender o pessoal, vamos tirar foto. Ah, mas a minha amiguinha tá ali brincando, peraí, quando a gente atende todo mundo aqui, você vai lá e brinca. Aí essa parte pra mim foi a mais difícil, mas ela já sabe como é que eu sou, eu chego, converso com ela e tá de boa. Nossa, eu lembro que quando eu fiz o comercial da Copa, passou no intervalo da Copa, foi algo incrível também. Eu chegava na minha mãe e falava, mãe... Eu era pequeno, pô. Eu chegava na minha mãe e falava, mãe, eu quero brincar. Eu não quero tirar foto. Porque eu não entendia na época, né? Você tinha quantos anos? Cara, foi há 8 anos? 2 Copas atrás. Foi há 2 Copas atrás, em 2018. Tinha 8 anos. Eu tinha 8 Legal, aninhos. cara. Eu só queria brincar. Eu chegava na... cara, eu chegava na festa de aniversário, o pessoal... Você jogou, tira foto comigo, não sei o que. Não, e eles pedem, faz um vídeo aqui comigo, vem cá, não é? Sim, manda um áudio pra minha tia. Mas é muito gostoso, Sim. né? O pessoal... Eu lembro que quando eu passei pra esse trabalho, eu fui numa psicóloga, eu acho que é da Vivo. Foi isso, né? Uma psicóloga Não, foi o da Globo, foi o Assédio. É verdade. Eu passei pra ir numa psicóloga, porque eu tinha passado por uma série muito grande. E ela chegou em mim e falou... Assédio? A série que teve na Globo, sabe? Sim, sim. Aí ela chegou em mim e perguntou: é isso que você quer mesmo? É isso que você quer pra sua vida? Porque o pessoal vai querer puxar, pegar no seu cabelo pra ver se é de verdade, segurar em você, tocar em você pra te sentir, pra ter certeza que é você ali, que você realmente existe. E é muito gostoso, é satisfatório, né? E eu tenho um jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar uma frase e você continua ou pergunta, ok? Uhum. Então vamos lá.
Eu sou em uma única palavra. Eu sou uma pessoa de muita fé, um guerreiro que não tem medo dos desafios da vida. E você, meu bem? O que você é em uma única palavra? Você é feliz. Sou muito feliz. Gosto muito de brincar. E também quando eu faço show eu fico nervosa, mas eu gosto. Que bonitinha. Eu nunca, mas eu queria. Eu nunca fui num cruzeiro. Nunca fui em alto mar, mas eu morro de medo. Cara, Mas eu queria. eu também. Mas eu queria perder primeiro esse medo, porque assim, eu tenho muita fobia. Fobia de quê? Rapaz, eu não vou em praia. Sério? Não vou, porque eu tenho medo de tubarão. Então, assim, se eu entro na metade da canela, eu já acho que vai vir um tubarão e me morder a pedaço da perna. É igual filme. Arrancar minha pedaço da perna. Então, eu tenho... Ela também, sua mãe também. Só ela tem pavor de água, ela não entra em água. Rapaz, passou Pra uma tomar alga, banho passou ali, uma é alga complicado. na minha canela. Eu comecei a gritar que eu achei que fosse água viva. Então, assim, eu nunca andei de navio. Eu tô rindo com essas respeito, desculpa. coisas, mas eu queria, entendeu? Cara, eu tenho muita vontade de andar, até peço perdão, O que tô que você fugindo nunca do fez e assunto. queria, filho? Você tá fugindo Eu do jogo, nunca Gil. andei de trem, mas Você nunca andou de trem? nunca. Nunca andou de trem. Que inveja. Te invejo. Se você tivesse 5 minutos pra pedir perdão pra alguém no mundo, quem seria? Pra minha mãe. Caraca. Um lugar especial. Um lugar especial? Porto de Galinhas. E você? Um lugar especial. Que você foi, que você gostou, filha? Lugar Rio de Janeiro, que eu amo. Oh, não tem como não falar, né? É porque nós moramos no interior, né? Então, assim, quando fala Rio de Janeiro, o pessoal, são de Resende do Rio. Não, a gente da nossa casa até o Rio são 3 horas e meia. É o louco. É. Nossa, é longe. Se você pudesse, se eu pudesse, eu... Se eu pudesse, eu tirava todas as crianças da rua. Ah, eu também. E você, se você pudesse, o que você faria nesse exato momento? Tirar todos os cachorros da rua. E os gatinhos? Também. Um conselho para os ouvintes. Nunca desista dos seus sonhos. Por mais difícil que pareça ser, sempre há uma saída. Sim. Deus dá as melhores batalhas para os melhores guerreiros. Eu acho que ele me confundiu com o Rambo. E se você pudesse, o que você falaria pra você do passado? Pro Júnior, que tava começando lá no interior e andava de poti ainda. O que você falaria pra ele? Quantas vezes o Júnior pensou em desistir? Se você pensar de novo, eu vou meter a mão na sua cara. É um ótimo conselho. Vou dar um tapão na sua cara. Você acordar pra vida. E você, meu bem, dá um conselho pra todo mundo, todos os seus fãs que estão te assistindo nesse exato momento. O que você falaria pros seus fãs? Que Ter Os- fé. ter fé, orar bastante. Mesmo se você não fosse da igreja, você tem que orar bastante. Infelizmente, eu tenho uma péssima notícia pra vos dar. Infelizmente, o nosso Podcota chegou ao fim. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e meus pais, a Renata da faz a lembrancinha aqui dessas canecas Que maravilhosas caneca pra chique, nós. bonita. Você viu, menino? E a minha tem a minha carinha, olha só. Olha que chique. Pra você ver como eu mudei, né? O chapéu é o mesmo, né? O chapéu é o mesmo. Quanto tempo você usa esse chapéu? Ixi, quanto tempo? Faz mais de 2 anos. Mas. Mais de 2 anos. Ele já faz parte do Não, personagem tá colado já. Aqui. Ah, Tá tá, lá, ó. Até no logo. E se alguém um dia escondesse esse chapéu? Antes de começar o programa? Ah, filho. Não vai rolar o programa. O programa está adiado. E eu queria agradecer também a Mansão dos Nobres. Lembrando que o contato vai estar aqui embaixo. Um lugar maravilhoso, um espaço acessível para você, para sua família e para o seu evento. E claro, a você. Muito Obrigado, obrigado. muito E você obrigado. também, meu bem. Muito obrigado por estar aqui comigo. Você é uma figura. Você também. Obrigado. E pera, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu tenho uma última pergunta pra vocês. Encantar o Brasil sendo uma dupla maravilhosa, pode? Pode, Cota! Uhul, então vem comigo, família. Aê! Ei, criançada, eu vou mostrar para vocês o hit do sinal, aprendendo de uma vez. São 3 cores que você vai decorar, então preste atenção que eu vou te ensinar. Olha o verde, tudo bem, vamos lá. Amarelo
verde, amarelo e vermelho. O vermelho não pode tocar. Não, você não deixa tocar. Não deixa tocar. No vermelho não deixa tocar. O hit do sinal você tem